Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e ao meu lado o jornalista Wilker Lima. O nosso convidado de hoje nasceu em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. É sindicalista, líder do MST, foi deputado estadual, está no segundo mandato de deputado federal, petista roxo, disse que vai eleger Lula e também vai conseguir a vitória com Rogério Carvalho. O nosso convidado é João Daniel. Deputado, o senhor está na Berlinda. Eu quero lhe dizer que o senhor pode deixar de responder uma de nossas perguntas, caso se sinta desconfortável, e nós vamos insistir em perguntá-lo para obter a sua resposta. Tudo bem? Tudo bem, responderemos todas. Um abraço a vocês, grande projeto, que já é de grande sucesso e a gente está aqui à disposição. Lula vence a eleição e Rogério também? O senhor está com aquele sentimento de 2006, com as mudanças através de Marcelo Deda? Olha, o Brasil inteiro precisa voltar à democracia, ter um governo que defenda a soberania nacional, um governo que tenha o respeito internacional. E o Lula já foi provado como um grande presidente. Além de ser o maior líder popular da história do Brasil, o Lula, nesse momento, reúne as forças democráticas para reconstruir um grande projeto para o Brasil. O Lula tem uma grande popularidade, as pessoas conhecem, sabem da história do presidente Lula, e Rogério é uma pessoa que tem uma história de luta. É um homem respeitado, um homem reconhecido, um homem vitorioso e tem todas as condições para ser o nosso futuro governador do estado de Sergipe. Como foi a gênese dessa pré-candidatura de Rogério? Nasceu com o próprio PT e por que Rogério está ganhando força? Olha, Rogério, eu conheço a história dele, da vida política dele, e Rogério é um grande quadro político. Antes de Rogério disputar a eleição ou de ser secretário da Saúde do município de Aracaju, Rogério tinha uma militância social. Vem de pastoral, já na época do movimento estudantil, pastoral da Igreja Católica, vem do movimento estudantil, foi dirigente do Sindicato dos Médicos em São Paulo e Rogério tem uma articulação a nível nacional. Ganhou a confiança do nosso saudoso Marcelo Deda, virou secretário municipal de saúde. Aliás, o maior projeto de saúde realizado na nossa capital por algum secretário foi Rogério Carvalho. É só olhar as obras, o projeto, o programa, a saúde da família. Depois virou deputado estadual, depois assumiu a Secretaria Estadual de Saúde, fez o maior programa de saúde do estado de Sergipe, foi deputado federal, mais votado de Sergipe, perdeu a eleição quase no empate técnico para senador e virou senador hoje, numa eleição muito disputada. Então, Rogério é um homem com todas as condições técnicas, políticas, um grande quadro preparado. Eu diria que nesta eleição de 2022, o maior quadro político e técnico para a disputa eleitoral é Rogério Carvalho. A minha pergunta é referente ao Sergipe de Todos. Estamos falando aqui de Rogério, candidatura dele, do PT. Sergipe de Todos vai possibilitar a participação popular no projeto de plano de governo do PT? Olha, esse projeto
Sergipe Pode Mais, Sergipe de Todos, que Rogério vem organizando junto com o partido, eu, como presidente estadual do partido, tenho participado, discutido, ajudado a construir. É um projeto que não é para encerrar em outubro de 2022. É um projeto para ser a participação da população no governo, num futuro governo, em sendo vitorioso. Nós queremos que a população organizada do movimento sindical, do movimento popular, do movimento empresarial, de todas as áreas, possam debater com o Rogério um programa para Sergipe. Mas aquele cidadão, jovem, estudante ou trabalhador que não está numa organização, ele possa ter uma plataforma digital, que ele dá ideias, que ele recebe a resposta, que ele tenha contato. Nós avançamos, essa tecnologia de redes sociais é uma realidade. A gente precisa utilizar ela para democratizar a política, democratizar a informação e democratizar um projeto de governo. Então o Rogério está antenado com sua equipe, com toda a militância, no sentido de que não há um governo bom sem participação popular. À época de Deda nós não podíamos fazer isso. Deda fez as conferências. Nós organizamos todas as conferências municipais, regionais, territoriais. 22 mil pessoas participaram na elaboração do plano estadual. Nós agora queremos pegar esse plano estadual de desenvolvimento de Sergipe, feito por Marcelo Deda, encerrado, lamentavelmente, no segundo ano do seu segundo governo, para ver o que é atual, o que já não existe mais ou já foi realizado, para realizar um grande programa atualizado para o estado de Sergipe. Essa plataforma Sergipe de Todos é para dar voz e vez a toda a população sergipana que queira participar. João, você aceitaria o convite para ser pré-candidato ao Senado pelo PT? Eu sempre me coloquei, Nubem e Wilkin, sempre à disposição do partido. Nunca quis ser candidato, apoiei vários outros candidatos a deputado estadual federal, me lançaram candidato a deputado estadual por uma consequência de uma decisão dos movimentos populares, em especial o MST, e o Partido dos Trabalhadores, e Rogério Carvalho, porque Rogério foi um dos primeiros a me solicitar, vamos disputar uma eleição para deputado estadual. E aí eu assumi esse compromisso. Hoje sou pré-candidato a deputado federal, mas à disposição do partido e do projeto. Falando em MST, João, o MST foi sufocado no governo Bolsonaro, parou de ocupar terrenos, fazendas improdutivas. Como é que tá? Como é que o senhor avalia essa situação do MST hoje? O MST hoje é uma organização respeitada no mundo inteiro. Tem grupos do MST em todos os continentes de solidariedade. Há 10 dias atrás, uma nova turma de medicina formada na Venezuela, com apoio do governo da Venezuela, em parceria com o MST e o governo cubano. O movimento tem turmas de formação no Brasil, fora do Brasil. O movimento é um grande projeto. As ocupações de terra continuam, despejo continua, a luta continua. Porém, todos nós temos conhecimento da realidade. Ganhou a eleição no Brasil uma situação totalmente adversa, uma coisa que não há na história precedente. Uma pessoa que não ama a vida, que usaria e usa, se puder, toda a violência contra qualquer movimento social. O movimento não é só ocupação de terra, o movimento é produção, organização de assentamento, organização de um projeto para o Brasil. O movimento realizou milhares de atividades durante a pandemia na área de solidariedade, distribuição de cesta básica, de alimentos, todo o projeto. Então o movimento continua com todas as ações. Agora mesmo ajudou a coordenar e organizar, na semana, há 10 dias atrás, um grande ato com artistas à frente do Congresso Nacional em defesa do meio ambiente, em defesa da vida, contra o pacote que o governo Bolsonaro e a bancada ruralista tentam implementar no Congresso Nacional, de ataque aos povos indígenas,
com a lei da mineração, querendo aprovar, liberar totalmente, com a questão dos venenos, um grande pacote de agrotóxico, de liberalização geral. Então o MST está em luta permanente, mas é uma organização que deve ter uma pauta de 15 itens. Um deles é lutar pela desapropriação de terra e ocupar terra. Mas eu queria deixar claro para você que o governo Temer e Bolsonaro acabaram praticamente com todo o programa de reforma agrária, com orçamento, com o INCRA, e nós temos hoje desativado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi encerrado, e toda a política de reforma agrária quilombola e indígena no Brasil. É preciso retomar. Só um governo que defenda a soberania, que defenda um projeto nacional, é que nós poderemos retomar. Qual a importância e a força do MST aqui em Sergipe para ajudar na campanha de Rogério Carvalho? Olha, nós tivemos ainda esta semana que passou, nesta semana, um encontro de lideranças do campo, onde Sindicato de Trabalhadores Rurais, a FETASE, o MST, o Movimento Camponês Popular, o Movimento Sem Terra, a Rede Estadual de Agroecologia, hoje tem muito claro, né, qual é o projeto futuro que nós podemos construir a nível nacional, a importância do presidente Lula e, em Sergipe, alguém capaz de sentar, ouvir, debater e construir um grande projeto. Então, hoje, praticamente todas as organizações do campo que têm força social já declararam e estão muito firmes com Rogério Carvalho, porque Rogério está disposto e já fez e vem fazendo um grande compromisso com a agricultura familiar. Nada tem a ver com desprezo, com agronegócio, com as empresas agrícolas. Agora, quem gera emprego, renda e produz alimento é a agricultura familiar. Então é preciso ter uma grande política. E todo mundo acredita que Rogério é o homem mais preparado, mais capaz, sensível e parte desse projeto. Então, hoje ele tem apoio, né? Eu vi na agenda dele uma demanda grande de atividades, da qual certamente ele não dará conta, mas os movimentos do campo preparam um grande ato de apoio a Rogério para a sua pré-campanha, ainda antes do período eleitoral, para debater e entregar uma grande pauta de reivindicação que ele já se propôs a não apenas atender, mas ser um governo que faz parte desse projeto. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o Sol a seu favor. João, caso você decida pela sua reeleição, o PT já tem em vista um novo pré-candidato ao Senado na chapa? O PT, a nível nacional e no Estado, está dentro de uma situação onde nós temos uma federação partidária. Trabalhamos para ter 4 partidos, o PSB, PCdoB, PV e o PT. Há uma dúvida sobre ainda se virá o PSB, porque há uma discordância de alguns estados, portanto, não temos certeza se o PSB vem. Nesse momento, nós estamos focados para organizar as chapas proporcionais da federação partidária, da pré-candidatura a governo de Rogério e de partidos que poderão vir nesta aliança para compor vice, para compor Senado e para ter chapas proporcionais. Deputado, o governo, o agrupamento comandado pelo governador Belivaldo Chagas, né, indicou o deputado Fábio Mitidieri como pré-candidato. No dia seguinte, o prefeito da capital, Edivaldo Nogueira, disse que foi um erro aquela escolha. Vocês aceitariam o apoio de Edivaldo? Olha, nós estamos trabalhando, Nubem e todos que nos acompanham, para construir um projeto na base de uma proposta.
Todos os setores democráticos cabem no nosso projeto, junto com a pré-candidatura de Rogério ao governo. Não temos nenhum problema de conversar, debater e compor. Vai depender dos interesses do PDT e de Edivaldo, caso tenha interesse de compor a esse projeto. Temos o maior interesse. Ele sabe a sua história, a história de Edivaldo. Foi uma história junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com Marcelo Deda, virou prefeito nesse projeto. Nós, na última eleição, não estivemos juntos, mas a gente tem respeito, acredita, e ajudamos muito como deputado federal, o Rogério como senador, a nossa capital e, portanto, a gestão de Edivaldo Nogueira. Temos o maior prazer de ouvir, debater com todos os setores que não topam apoiar Bolsonaro, que topam discutir democracia e um projeto para Sergipe e o Brasil. Perfeito. O deputado, o PT ganha provavelmente mais um deputado federal, né, com a saída com a cassação do mandato do deputado Valdevan 90. Com a sua candidatura à reeleição, a de Márcio, a de Eliane e a de Valadares Filho, que é do bloco, conseguem fazer 2 deputados federais, esse bloco? Olha, nós estamos trabalhando para que a gente possa ter uma boa chapa proporcional. Nós estamos apostando de que nos últimos anos a população sergipana e brasileira sabe o peso, a importância de um deputado federal. Hoje nós temos orçamento impositivo, por exemplo, de bancadas. Nós temos um compromisso, né? A população sabe da importância de Lula ser eleito presidente da República e, portanto, nós termos uma bancada federal boa junto com o presidente Lula. A gente acredita muito que a legenda 13 do nosso candidato, que será o presidente Lula, arraste muito voto daqueles que não têm um candidato do nosso bloco, da nossa federação partidária. Nós vamos trabalhar entre os partidos aliados de Rogério e a nossa federação partidária para fazer, no mínimo, metade da bancada federal e o senador ou a senadora para o estado de Sergipe. João, você como presidente estadual do partido já foi procurado pelo ex-governador Jackson Barreto? Ele pretende mudar de partido e fazer parte dessa federação? Eu estive com Jackson Barreto. Jackson Barreto é um homem histórico da luta política em Sergipe pela democracia. Esteve sempre aliado com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, e a gente nos colocou também à disposição para debater. Nós estamos aguardando, né? Aguardando a vários pessoas, vários parceiros, companheiros da política, a exemplo do PSOL, né, que tem Henrique Leia, a exemplo de Jackson, a exemplo de vários grupos políticos que querem estar com o presidente Lula e estar com o Rogério. Portanto, até dia 4 eu acho muito difícil que prossiga, até porque tem um problema aí dessa janela de quem fica, quem não fica. Mas Jackson é um grande político do estado de Sergipe, não está fechado conosco, não está descartado, estamos abertos a debater e discutir. Ok. Deputado, recentemente eu vi em um grupo de WhatsApp uma frase com a foto do ex-presidente Lula, dizendo o seguinte: Lula teme pela sua vida em sair às ruas na pré-campanha. Isso procede? Ele se sente ameaçado? Nós temos um período de algum tempo para cá, mas em especial a partir da reeleição da presidenta Dilma, que se criou os interesses de ódio, preconceito, né, de um grande movimento de direita conservadora fascista no Brasil. São dados, tem células hoje organizadas no Brasil inteiro. Então tem gente disposta a tudo. O Lula tem esse cuidado, nós temos, mas não será isso que impedirá de ir às ruas, fazer um grande movimento
E, claro, vamos cuidar da segurança do presidente Lula, né? Porque tem, sim, um risco real desta violência sem limite. Veja, nós tivemos, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro fez uma acusação contra dirigentes da Fiocruz, né, da Anvisa, né, sobre a questão das vacinas, Sim. Nós tivemos ameaças de morte absurdas a técnicos, né, porque estavam incentivando e trabalhando a pesquisa da questão da vacina, né, ameaças de morte com o endereço, com o nome da pessoa se identificando. Então, veja, Que absurdo. É um absurdo, né? Então, nós temos gente, lamentavelmente, né, que se presta a não acreditar na vida, não ter solidariedade e não compreender que numa democracia existe dois grandes caminhos, que é a gente participar dela no debate eleitoral político, perder ou ganhar. Se perder, vira oposição e luta para vencer na próxima, e se ganhar, governa. E isso é o que o nosso partido sempre fez, e é o que Lula sempre fez. Perdeu a eleição para Collor, para Fernando Henrique, voltou para casa, reuniu as forças, voltou a disputar a eleição. Perdeu, ganhou. Quer dizer, nós somos um projeto vitorioso. Venceu 4 eleições para presidente da República, perdemos uma por conta de um golpe no Brasil, mas o Lula tem muita confiança, muita fé e muito amor. E eu tenho certeza que não terá essa violência contra ele, para que ele volte a governar e dar ao povo brasileiro direito à vida, sonhar, ser feliz, ter emprego, ter educação pública, ter saúde pública, ter dignidade. Deputado, o PT integrava esse agrupamento, né, que hoje é liderado por Belivaldo e foi construído com Marcelo Dedas, Eduardo Dutra, o senhor Rogério. E o PT, em um dado momento, entregou cargos que tinha e decidiu lançar a pré-candidatura de Rogério. O que aconteceu, o que gerou, né, esse rompimento entre o PT e o governo Belivaldo? Olha, Nubem, em dezembro de 2020, nós tivemos uma reunião, eu e o senador Rogério Carvalho, com o governador Belivaldo Chagas, no Palácio Olímpio Campos. Sim. Nesta reunião, nós colocamos qual era a ideia dele sobre o processo de sucessão. No processo de sucessão, o governador nos disse que todo mundo tinha direito de pleitear e que em março de 2022 seria o mês para decidir o processo eleitoral do Estado de Sergipe. E que todo mundo teria direito e iria se debatendo, discutindo, né? Já tinha encerrado as eleições e a gente fez esta conversa. Houve uma decisão em 2021 do governador Belivaldo, é uma decisão dele, não sei se foi combinada com o grupo, que nos comunicou de que estaria fazendo uma aliança com um novo grupo, no caso, na época, era com o agrupamento de André Moura, e de que o Partido dos Trabalhadores estaria fora do governo. Nós reconhecemos que foi uma decisão do governador de optar por um novo projeto, um projeto conservador que retirava as forças progressistas lideradas pelo PT do governo. Saímos do governo, não temos outra alternativa de não ser organizar uma pré-candidatura. Às vezes eu ouço falar, mas o Rogério se precipitou. O Rogério não se precipitou. O Rogério sabe, e o nosso partido sabe, que ao não estar no governo, onde o governo já tinha um grupo que teria candidato a governador, candidato a senador, o nosso partido só tinha uma alternativa: apoiar e continuar sem espaços ou construir uma candidatura. Então, o Rogério, a partir dali, houve uma deliberação na executiva do partido, no diretório, que Rogério estava autorizado a debater
com todas as forças que quisessem construir um projeto para Sergipe. Isso ele fez, está construindo, e por isso hoje é irreversível a nossa pré-candidatura a Rogério governador. Eliane Aquino tinha preferência em continuar com o governador Belivaldo? Eliane é a vice-governadora que foi eleita, tem espaços dentro do governo, e todos os espaços que ela tem da vice-governadora, com acordo da vice-governadora com o governador. Não passa pelo partido? Não passou pelo partido, não passa, nós respeitamos, a exemplo da secretária de Cultura da Fundação APLP, Conceição Vieira, que ao o governador vencer a eleição nos disse claramente que Conceição não precisaria entrar na cota do PT, seria um convite especial dele por conta de um compromisso que ele já tinha com ela. Respeitamos com muito carinho a decisão da companheira Conceição Vieira de permanecer no governo, se afastar do PT, né, temporariamente, até que passe as eleições, acredito que seja isso. A vice-governadora foi eleita, é vice, não sei quais são os espaços que ela tem, mas ela é do partido e hoje é pré-candidata a deputada federal pela nossa federação, pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, legalização de jogos de azar. A quem interessa realmente no Brasil? Olha, esse foi um grande debate, está sendo debatido. Eu votei contra, sou contrário, até por uma orientação, principalmente da CNBB. Acho que nós temos muitos outros projetos importantes do Brasil a debater, muitos problemas. Esse não traz solução. Acho que esse é um projeto que interessa a grandes interesses da área de turismo e privado. Não traz benefícios à população brasileira. Vamos voltar à política, falar sobre o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. Ele ainda continua conversando com o PT? Valmir de Francisquinho e o prefeito Adailton, como o Tales, deputado estadual, os prefeitos da região sempre têm debatido, conversado com o Rogério. Eu também tenho participado de alguma conversa. Continua conversando e acredito que até dia 4 de abril, né, início de abril, se defina. Há um convite, né, há uma discussão para compor o agrupamento da liderança de Rogério Carvalho, sem definir espaço, mas o Rogério acha importante, nós achamos importante, estamos debatendo, ele tem liderança, ele tem uma importância política, os prefeitos da região. Estamos aguardando com muita tranquilidade a possibilidade de compor. Certo. Deputado, recentemente a gente vem sofrendo uma alta no combustível, uma disparada enorme, né? Na sua opinião, o povo brasileiro fica mais pobre com essa alta do petróleo? Olha, o petróleo, desde que Temer assumiu, é importante a nossa população compreender. Quando Temer assumiu, eles aprovaram um projeto de lei, sendo nós contrário, fazendo a renúncia de 1 trilhão para os próximos anos de impostos das grandes empresas internacionais que viessem explorar gás, petróleo no Brasil. Todo o discurso é que com isso ia baratear os combustíveis no Brasil. Depois, cumpriram o compromisso com os acionistas da Petrobras, dolarizar. E hoje nós estamos aí com uma economia de petróleo e gás dolarizado, retirando o nosso petróleo, que é um dos mais baratos do mundo no pré-sal, vendendo as nossas refinarias, destruindo todo o nosso parque na área de petróleo e gás, entregando para interesses privados ou desativando, para ficar dependente do capital petrolífero internacional. A política de petróleo no Brasil está equivocada, está errada. A população está pagando no preço do bujão de gás, no gás veicular, nos combustíveis, por conta desse projeto da dolarização. O governo brasileiro e a Petrobras distribuíram 106 bilhões
de lucro em 2021 para os acionistas. Isso é um absurdo. Não há reinvestimento na Petrobras, não há nenhum interesse nacional. Então, nós precisamos debater a Petrobras do ponto de vista da história e da estratégia que ela foi montada. Petrobras é uma empresa de desenvolvimento nacional, uma empresa para o Brasil, uma empresa para o povo brasileiro. Não é para dar lucro para os acionistas. Por isso está errada a política nacional da Petrobras, do governo Bolsonaro, e ela ataca frontalmente a população brasileira em todos os sentidos. O aumento dos combustíveis aumenta tudo, porque nós temos um território nacional basicamente dependente de transporte. Então, para chegar o milho, soja, a ração, a roupa, todos os serviços, né, na área do comércio, depende de transporte. É um absurdo, é um crime o que está se fazendo contra o povo brasileiro nesta política nacional do petróleo. Ok. Deputado, na Assembleia Legislativa, o PT, né, perde o Irã e perde o Gualberto. Já está assegurado que João Marcelo, ex-prefeito de Dores, vai se filiar ao partido? Olha, o nosso partido tem muito respeito pelo deputado Francisco Gualberto e pelo deputado Irã Barbosa. Irã ainda está no partido. Gualberto anunciou que desfiliaria, não sei se já desfiliou. A gente tem muito respeito e a gente acha de que ninguém deve ficar num partido se ali ele não estiver se sentindo bem. O que nós podemos garantir como presidente do PT e também em nome de Rogério, que é o nosso senador, que nenhum dos dois tiveram qualquer problema com o partido ou que o partido retirou qualquer tipo de apoio a eles. É uma decisão pessoal que está sendo tomada. Nós temos muitos querendo se filiar ao partido, né? Sim. Que virão para o nosso partido. João Marcelo, há uma possibilidade de se filiar ao partido, estamos aguardando, né? Temos um ato marcado, já certo, da filiação do primeiro suplente de deputado estadual e ex-deputado Robson Viana ao nosso partido. Nós queremos fazer uma chapa de deputados e deputadas estaduais na federação com 25 para fazer a maior e a melhor bancada. E eu diria que Francisco Alberto, como pré-candidato a deputado federal, a melhor chapa que ele teria era a federação partidária conosco. A melhor chapa de Irã Barbosa para deputado estadual seria a nossa, do Partido dos Trabalhadores. Porém, respeitamos a decisão e vamos trazer novos companheiros, mas dando prioridade à militância do PT, que quer ser candidato pelo partido. A exemplo do ex-prefeito de Glória, Chico do Correio, a exemplo de Dudu, ex-presidente da CUT, professor Dudu, e do Sintese, a exemplo de Abi Custódio, atual tesoureiro do partido, né? A exemplo de vários outros, Robson que vem, e outros nomes que virão, para que a gente possa ter a chapa completa, 25 nomes de homens e mulheres, para disputar uma eleição à altura de um pré-candidato a governo, que é Rogério, que possa fazer, entre o PT e os demais partidos que apoiarão, uma grande bancada. Camilo, suplente de vereador, vai disputar uma vaga na Lese? Camilo é suplente de vereador, já assumiu um tempo na legislatura passada, não é candidato nesta eleição, né? Está como suplente de vereador da nossa capital. Mas é um grande quadro político, que eu tenho muito orgulho, não só por ser meu filho, mas é um quadro político que vem do movimento estudantil, do movimento social, e que orgulha hoje o nosso partido. E a mim também, como pai. Mas é um grande quadro político que tem contribuído com a luta popular e sindical do nosso estado e do Brasil. Na área da cultura, deputado João Daniel, a Lei Paulo Gustavo foi aprovada na Câmara, acho que também já no Senado. Foi um avanço para a área da cultura no país inteiro, já que tem mais de 3 bilhões para essa área. Olha, a área da cultura
desde que Bolsonaro tomou posse, ele ataca a cultura brasileira, os artistas em nosso país. Não gasta recursos, não investe em recursos. A única coisa que faz é denunciar a programas e projetos na área da cultura brasileira, que foram bem-sucedidos, muito importantes para o Brasil. Aliás, é a única coisa que o governo Bolsonaro sabe fazer. Então, a Lei Paulo Gustavo, como a Lei Aldir Blanc, trouxe para os artistas nacionais brasileiros, né, para o mundo da cultura, uma grande possibilidade de apoio, principalmente durante esse período de pandemia. É fundamental. E eu quero dizer que sou testemunha que a responsável no Estado, Conceição Vieira, foi uma das primeiras a implementar, né? Aliás, nós também fizemos investimento na área da cultura com ela, ainda não inauguramos, mas já foi entregue, a exemplo do Gonzagão, toda a reforma, e outros projetos na área da cultura. Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc foram leis fundamentais, iniciativas do Congresso Nacional, da nossa bancada federal, junto com a oposição. E não deixaremos de continuar lutando pela cultura, para que os grupos culturais de todas as áreas do teatro, dos terreiros, das quadrilhas juninas, né? Toda a área cultural possa desenvolver, trabalhar projetos e valorizar. Um país sem cultura é um país sem história, sem memória. E a cultura precisa de apoio. E nós temos recursos, são recursos que estão paralisados, porque o governo Bolsonaro é um governo anticultura, não gosta da cultura e coloca pessoas para deixar os recursos voltarem para o Tesouro, para continuar pagando juro aos bancos e não para investir naquilo que é mais importante, que é na alma do povo brasileiro, através das mais diversas e variadas formas de cultura. Deputado, o pré-candidato do bloco governista, Fábio Mitidieri, ele sempre votou nos presidentes do PT, o Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, votou contra o impeachment. Ele sempre caminhou, inclusive com algumas pautas ao lado de Rogério, do senhor, e ele disse que fará a campanha dele de uma forma civilizada, onde vai debater, vai disputar no campo das ideias. Rogério também, numa entrevista concedida aqui no programa Na Berlinda, disse que não tem inimigo, ele tem adversário e vai debater dessa forma. Como será essa campanha? Porque nós poderíamos ter também o ex-petista João Fontes e o delegado Alessandro Vieira. Vai pegar fogo essa campanha? Olha, toda campanha tem o período de tranquilidade e o período de muito debate, né? Muita discussão. Da nossa parte, da parte do senador Rogério, pré-candidato a governo, eu tenho certeza absoluta que será o mais alto nível de um debate na política. Vai brigar, vai debater, vai ter de tudo, mas Rogério tem, acima de tudo, né, a certeza, né, de que a política e o período passa e a relação continua de respeito. Então nós vamos ter muito debate, embates, mas com respeito a todos os adversários. O Fábio Mitidieri é uma pessoa que tem relação conosco há muito tempo e eu espero também e confio que faça um grande debate, apresente propostas, ideias e projetos para engrandecer a política no estado de Sergipe. João Fontes, não sei se ele é candidato, né? Sei que os últimos períodos têm servido mais para xingamentos, mas acho que o senador Alessandro também pode ser um candidato que debata projeto. Quanto mais candidatos tiverem ao governo, mais debate, mais discussão nós poderemos ter e melhor serão os projetos para o estado de Sergipe. Nós vamos cuidar da nossa, Rogério, presidente Lula, com muito carinho, pensando prioritariamente na população sergipana, sem se preocupar
né, em atingir ou ficar preocupado com os adversários. Lula terá quantos palanques aqui em Sergipe? O Lula nos falou em dezembro, numa reunião com a presença de Rogério Carvalho e a bancada federal da Câmara e do Senado, a última reunião presencial em Brasília, da qual nós tivemos das 10 às 14 horas. Ele disse: eu não quero ter e trabalharei para não ter em nenhum estado 2 palanques. Me complica. Vamos trabalhar para criar um bom palanque em cada estado. Eu vou cuidar da Aliança Nacional, vocês cuidem uma boa aliança nos estados, né? Onde tivermos condições de fazer uma boa aliança, fazer. Onde tiver que apoiar aliados, apoiar. E construir candidaturas fortes que possam voltarmos a governar, com o nosso partido ou com aliados. Deputado, hoje pela manhã, Geraldo Alckmin, viu, o Nubem também, anunciou a filiação ao PSB e afirmou que se filiou ao PSB para ser vice de Lula. Então, a chapa está se concretizando, PT e PSB nacionalmente. Esse é o melhor vice para Lula? Olha, o Lula, ele vem debatendo, e o nosso partido vem debatendo, que após Temer no governo, o impeachment, o golpe contra a presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, nós precisamos rediscutir, né, essa situação do Brasil hoje, né? Sim. Então o Lula vem preocupado em debater com todos os setores que queiram debater e apoiar um projeto que tenha defesa da soberania nacional e da democracia, dos direitos da população brasileira. Alckmin, que foi adversário várias vezes nosso, e há um grupo nesta área de centro-esquerda, de centro. Alckmin foi governador do estado de São Paulo várias vezes, né? Há uma avaliação, né, dos movimentos e do partido de que ele, como governador, foi conservador, mas não foi um governador antidemocrático, reacionário. Era um homem que dialogava, conversava, e ele vem se aproximando há muito tempo, né, do presidente Lula, de Fernando Haddad. O PT lidera as pesquisas em retirando Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo. Fernando Haddad lidera. Então há uma possibilidade real de Alckmin ser o vice do presidente Lula, nesta chapa PSB e PT, e de ter uma candidatura forte em São Paulo. Esse é o grande trabalho. São Paulo, queira ou não, tem uma representação eleitoral, econômica e política grande para o nosso país. E o Lula vem trabalhando essa ideia, se reaproximaram. Na verdade, o Lula nunca teve problema com o Alckmin, né? O problema era durante o período eleitoral, passava a eleição, um ligava para o outro, se encontravam. Há uma forma de fazer política diferente, né? De setores mesmo que de centro e esquerda, ou de centro, ou de direita, que fazem uma política diferente, conversam, dialogam, perdem, respeitam. E Alckmin teve essa parte fundamental, que não foi o caso de Aécio Neves, mas Alckmin não entrou nesse jogo de Aécio Neves de tentativa de golpe já na reeleição da presidenta Dilma. Então, ele foi de um grupo moderado e passou a debater, e hoje tem uma ótima relação com o PSB, se filia ao PSB, e há uma possibilidade real, mas quem vai anunciar é ele e o Lula. Você está me dizendo que ele já anunciou. Se ele anunciou é porque vai ser, e a gente torce por uma grande aliança de um projeto democrático, popular, soberania nacional, sob a liderança do presidente Lula, né? E o aliado que chega e que possa contribuir para nós trabalharmos esta vitória em 2022. Certo. Como vai ser construído? Rapidinho, essa minha afirmativa foi da fonte O Globo. Foi dada essa... Por isso que eu coloquei aqui essa pergunta. Certo. A professora Sônia Meire, ela foi convidada e participou aqui do nosso programa. Ela disse que o PSOL estaria junto com o PT se o PL do presidente Bolsonaro não fizesse parte, numa referência a Valmir e Francisquinho, e se o PSB também não compusesse esse arco de aliança. Como ficaria agora?
Olha, o PT no estado de Sergipe tem uma boa relação com o PSOL. Eu estive em reunião com o presidente do PSOL, com o pré-candidato ao Senado hoje, Henrique Clay, que se colocam à disposição para fazer uma aliança com o Rogério, reivindicam uma vaga na majoritária junto com o partido. Nós precisamos aguardar, né, e foi isso que eu conversei, discuti, Rogério também conversou, aguardar todo esse período que vai até início de abril, quando se define quem fica em cada partido. O PL, certamente, a nível nacional e estadual, não fará aliança com nós. Mas Valmir de Francisquinho pode sair do PL, Sim. né? Ou ter autorização do presidente nacional, se ele pode ou não fazer aliança. Se ele puder fazer aliança com o PT pelo PL, autorizado pelo presidente nacional, o PT vai discutir esse assunto. Não é eu, nem Rogério que vai decidir. Mas vamos debater. A gente espera que as coisas se realizem, né? As mudanças partidárias aí até o início de abril, para que a gente possa saber com quem nós ficaremos, quem virão. O PSOL é um partido importante para a aliança com o Rogério para o estado de Sergipe. O PSOL tem bons quadros, boa militância, e a gente quer que esteja conosco e vamos trabalhar para construir esse projeto. O PSOL pode estar, sim, representado por Rogério como nosso candidato a governador num grande programa e pleitear o espaço que nós debateremos. O PDT indicaria o vice? O PDT? Olha, o PDT, nós temos ainda interesse em conversar, discutir, e nada está descartado e tudo é possível, havendo vontade e disposição de construir um projeto junto. Não está nada definido, né, ainda. Ainda não. A única coisa que a gente tem certeza é que Rogério é candidato, é pré-candidato, pelas afirmações aqui colocadas. O Fábio Mitidieri, pela Já base foi do governo, definido também. E a terceira, quarta e quinta via ainda não está definida. Pode se tornar apenas 2 blocos. Bem colocado. Bom, Nube, eu sei que o papo tá bom, mas tem um quadro aí Chegando especial. Agora. Bom, então vamos lá para o Pinga Fogo. Luiz Inácio Lula da Silva. O maior líder popular e da política brasileira. Jair Bolsonaro. Ele é uma pessoa desumana. Marcelo Deda. Grande, o maior líder e governador do estado de Sergipe. Belivaldo Chagas. Um bom amigo e um bom parceiro. Edivaldo Nogueira, que caminhou muito com vocês. Um bom prefeito. Ana Lúcia. Uma das maiores guerreiras das mulheres sergipana e da política sergipana. João Fontes. Muito problemático. João Daniel por João Daniel. Companheiro, parceiro e trabalhador. Deputado, eu quero agradecer em nome do R3Cast, o programa Na Berlinda, o Wilker também, pela entrevista e por esclarecer muitos pontos que os eleitores sergipanos não conheciam e da forma que está sendo encaminhada a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo do estado. Então, também parabéns ao senhor pela condução do partido aqui em Sergipe. Olha, nós é que agradecemos e ficamos felizes de ter espaços de comunicação democrática como vocês vêm fazendo, ouvindo, debatendo e com um grande número de pessoas no Brasil e no mundo, e principalmente Sergipe, assistindo, acompanhando. Nós acreditamos na vida, acreditamos que a política pode mudar a vida, pode ter um projeto que ajude as pessoas a serem mais humanas, terem melhores condições econômicas, e é para isso que nós estamos, e é nesse projeto que nós queremos construir. Muito amor, muita política, muita vida para todo o povo sergipano e brasileiro.
Muito obrigado, deputado. E aqui nós vamos encerrando mais uma edição no programa Na Berlinda. Wilker, quer que os nossos seguidores devem fazer? Exatamente isso. Curtir, comentar, compartilhar e espalhar para todo o universo da internet. Ative as notificações, se inscreva, deixe seu like. Um abraço a todos, até o próximo.